Olá, sou Andréia Carrara, nutricionista. Nesse vídeo eu vou falar 5 passos para acordar o intestino preguiçoso. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você recebe uma notificação, tá? Então, eu vi a necessidade de falar sobre o intestino preguiçoso porque a quantidade de pacientes que apresentam esse problema é muito grande, principalmente entre as mulheres. Grande parte das mulheres tem o intestino preguiçoso. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, a gente precisa fazer algumas modificações à nossa rotina alimentar para que esse quadro melhore. Se você pensar bem, um intestino de um bebê, por exemplo, o bebê mama e logo ele enche a fralda. É assim que nós adultos deveríamos ter o nosso intestino funcionando nesse ritmo. Se alimentou, evacuou. Mas não é assim com a maioria das pessoas. Então, como que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Primeiro, água. Quanto que você toma de água por dia? As fezes, elas são compostas em 70% por água. Elas precisam inchar para ela encostar na parede do intestino e acionar o movimento peristáltico para o intestino começar a contrair e expulsar as fezes. Se você não toma água, essas fezes não incham, elas não hidratam, elas ficam ressecadas e por isso que não acontece a evacuação. Então precisa tomar pelo menos 2 litros de água. Em tempo muito seco, em épocas que não chove, pior, porque a gente fica mais desidratado. Então a gente precisa aumentar ainda mais essa quantidade de água. Outra coisa, evita alimento industrializado. Os alimentos industrializados normalmente têm açúcar, tem farinha branca, né, farinha refinada, e tudo isso prejudica aditivos para ele ter um período longo de prateleira, né? E tudo isso prejudica o intestino. Então a gente precisa eliminar um pouco, gastar mais na feira e menos no mercado. 3. Consumir alimento rico em fibras. Fibras são os prebióticos. Fibra solúvel e fibra insolúvel, que são importantes, também participam da hidratação das fezes e ajudam a formar o bolo fecal, ajudam a formar o cocô. Então é importante comer bastante fibra, de 25 a 35 gramas de fibra por dia para para ajudar na formação desse bolo fecal. Normalmente o nutricionista, quando vai calcular a dieta do paciente, ele calcula também a quantidade de fibras que esse paciente está consumindo. Então, alimentos como todos os vegetais, fruta, legume, verdura, feijões de todo tipo, arroz integral, todos eles são ricos em fibras e vão ajudar esse intestino a funcionar melhor. 4. Probióticos. Os probióticos são os lactobacilos e as bifidobactérias, que são importantes para melhorar a parede do nosso intestino. Nosso intestino ele tem a flora intestinal que é composta justamente por essas bactérias. Então, ele precisa ter essa flora rica para que aconteça a absorção dos nutrientes. No intestino acontece a absorção de todos os nutrientes para a gente ter as nossas funções orgânicas normais. É preciso que esse intestino esteja com a flora intestinal, com a parede intestinal rica nessas bactérias para que haja essa absorção. Quando a gente usa muito laxante, essa flora intestinal fica muito pobre. Então, o hábito de usar laxante deve ser eliminado aos poucos. Com a melhora da rotina, a gente vai tendo o intestino mais dinâmico e a gente vai tirando os laxantes. 5. Atividade física. Nós precisamos ter uma rotina ativa. Pelo menos meia hora de atividade física por dia
para ajudar nosso intestino a funcionar melhor, porque passamos muito tempo sentados e isso prejudica o funcionamento do nosso intestino. Quando a gente começa a ficar mais ativo, a gente estimula os movimentos peristálticos e aí a gente consegue eliminar melhor as nossas fezes. Eu lembrei de mais 2 coisas. Então não são 5 dicas, são 7. Fazer massagem sentido horário no abdômen, com hidratante ou com óleo, é muito bom para ajudar nessa movimentação abdominal e fazer com que o intestino funcione melhor. E tem outra coisinha, espera só um pouquinho. Sabe esse banquinho aqui? Quem tem criança em casa, normalmente tem esse banquinho, que é para a criança subir e poder lavar a mão no lavatório, escovar os dentes quando não alcança o lavatório. Esse banquinho aqui é encontrado em lojas de utilidades domésticas. É importante colocar embaixo dos pés para evacuar. Porque quando a gente senta, eu vou colocar até uma ilustração para vocês verem melhor. Quando a gente senta no vaso sanitário, a perna fica num ângulo de 90 graus. Quando a gente coloca os pés no banquinho, esse ângulo diminui e favorece o esvaziamento do intestino. É como se estivesse simulando a posição em cócoras. Então, ter esse banquinho em casa é muito útil para ajudar na evacuação. Tem um livro do Hélio Póvoa, chama O Cérebro Desconhecido, que é um livro muito bom, não é de fácil entendimento, não precisa ser da área da saúde para ter a compreensão desse livro. E mostra vários casos em que o intestino preso se relaciona com doenças do humor, doenças do corpo em geral. Então, ele quer que as pessoas entendam com esse livro que não só o cérebro precisa estar em plenas condições, mas o intestino também precisa estar funcionando bem para que a gente tenha uma saúde integral. Muito bom esse livro, eu recomendo. Resumindo, o que é que a gente precisa cuidar para o nosso intestino funcionar bem? Tomar bastante água, evitar alimentos industrializados, comer bastante fibra, comer os probióticos, fazer atividade física, fazer massagem abdominal e ter um banquinho para ajudar a gente na hora da evacuação, tá bom? Sou a Andréa Carrara, nutricionista. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários que assim que possível eu respondo para você. Até o próximo vídeo.